2.1 O pioneirismo da Península Ibérica. No começo do século XII, na Península Ibérica, teve início o processo que levou à unificação de feudos e à formação dos primeiros países europeus através da guerra para expulsar os mouros, que invadiram a região em 711, século VIII, vindos do norte da África. É interessante que a designação mouro era dada pelos cristãos a toda a pessoa de pele escura que professasse a religião muçulmana, ou seja, seguidores do islamismo, religião monoteísta que acredita num único Deus, Alá, e em Maomé, o seu profeta. O Império Islâmico se estendia pelo Oriente Médio e norte da África e teve uma influência fundamental para a cultura, arquitetura, idioma e outras questões na Península Ibérica. Ao mesmo tempo em que as tropas cristãs combatiam os mouros, os feudos foram sendo unificados a partir de 1212, culminando com a conquista de Granada, em 1492, quando definitivamente os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica, no mesmo ano da viagem capitaneada por Cristóvão Colombo. Portugal, desde 1415, já realizava navegações em alto mar. Ironicamente, foi graças aos conhecimentos astronômicos dos povos muçulmanos, expulsos pelos portugueses e espanhóis, que foi possível aos navegadores irem além da navegação de cabotagem, acompanhando a costa como referência, para se lançarem na direção do desconhecido, além de onde a vista alcançava. Em alto mar, ao se afastarem da costa no breu da noite, os navegadores só possuíam o brilho das estrelas como guias. A invenção do astrolábio, aparelho que permitia aos navegadores se guiarem com maior precisão pela observação das estrelas, foi fundamental para não se perderem na imensidão dos 7 mares. Comerciantes do norte da Europa, principalmente da Holanda, financiaram as grandes navegações, porque também queriam lucrar com o comércio das especiarias. Em 1453, a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano abalou o poder econômico das cidades italianas, com o fechamento das rotas comerciais para o Oriente. Os portugueses, pioneiros das grandes navegações, contaram com o financiamento dos comerciantes batavos, que possuíam capital e vontade de ampliar ainda mais os seus lucros, cortando os atravessadores e indo diretamente na fonte fornecedora das especiarias, as Índias, como genericamente chamavam o Oriente. Os portugueses, no seu pioneirismo, pretendiam chegar às Índias contornando a África e assim romper o monopólio de Gênova e Veneza. Aos poucos, em cada navegação, novas terras tornaram-se conhecidas e mais próximos eles ficavam do seu grande objetivo, o acesso direto às Índias e suas especiarias. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, no sul da África, rebatizando-o de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama concretizou aquela boa esperança, chegando em Calicut, na Índia. Em 1492, Colombo e seus marinheiros, sob as ordens da Espanha, ao chegarem ao Haiti, porém pensavam ter chegado às Índias, chamaram seus habitantes de índios. Curiosamente, se não houvesse a América, Colombo dificilmente chegaria às Índias, pois não havia nem entrado no maior oceano do planeta. As 4 viagens de Colombo não revelaram totalmente ao navegador o fato de serem aquelas ilhas um novo mundo, como escreveu Américo Vespúcio.
outro navegador que constatou tratar-se de um território muito maior do que aquelas ilhas do Caribe. A chegada dos europeus na América provocou um novo conhecimento sobre o planeta, atiçando ainda mais as gananciosas ambições burguesas por aumento nos lucros com o comércio de especiarias, além de incentivar nas monarquias de Portugal e da Espanha a vontade de dividir o mundo entre eles. Tanto foi que assinaram em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia que as terras descobertas até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde pertenciam a Portugal e, ao oeste, à Espanha. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, com 13 embarcações, isso mesmo, 13 e não as 3 de Colombo, lança-se aos mares em busca de um caminho para as Índias, mas chega ao Brasil. Após enviar uma caravela de volta a Portugal para noticiar o achamento das novas terras ao rei, acompanhada pela carta de Pero Vaz Caminhas, toras de pau-brasil, artefatos indígenas, algumas plantas e 2 araras, rumou em direção ao Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, saindo do Oceano Atlântico e entrando no Oceano Índico. Cabral e seus homens estão chegando a Calicut, no Oriente. Cabral chegou em abril do ano de 1500 e chamou nossa terra de Ilha de Vera Cruz. Depois, outros chamaram de Terra dos Papagaios e Terra de Santa Cruz, até chegar ao atual nome em 1527. A origem da palavra Brasil remonta a uma lenda nórdica, mais especificamente aos celtas irlandeses, que, um século antes de Cabral, acreditavam na existência de uma ilha paradisíaca que chamavam de Brasil, que na língua deles significa Terra Prometida. Lopes, 1981, página 13. Já para os indígenas, essa terra possuía um outro nome, Pindorama, que em tupiniquim significa Terra das Palmeiras, junção das palavras de origem tupi, pindó, que significa palmeira, e rama, que pode ser terra, região ou lugar. Já para os tupi-guarani, significa terra sem males, relacionada à cosmologia guarani, dentro do mito de Ivi, Marã e I, que é uma expressão para terra sem males. Já o pau-brasil, árvore que fornecia uma tintura vermelha, algo parecido como uma brasa, foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses e certamente influenciou na escolha do nome. Hans Staden, um mercenário germânico, publicou em 1557 um livro chamado História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, na qual relata sua vivência por 9 meses como prisioneiro dos Tupinambás, grupo indígena brasileiro, sendo mais tarde resgatado por corsários franceses. A antropofagia era um ritual tupinambá para adquirirem a força e a coragem dos guerreiros inimigos capturados. No entanto, Staden, homem alto, magro, barbudo e branco como uma cera, não parecia agradável para o cardápio dos tupinambás, apenas como companhia para o jantar. Fica a dica. Filme Caramuru, a invenção do Brasil. Divertida alegoria sobre a chegada dos europeus no Brasil, produzida em 2001.